Olá, povo de Deus, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, Santa Águeda, quinta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, de 1 a 7, de 9 a 13, Marcos 6, 53, 56. Naqueles dias, Salomão convocou junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca, carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois, em tal quantidade que não se podia contar ou calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. No tempo de Davi, houve toda uma luta na questão da construção de uma casa para o Senhor. Ficou aí a promessa de que o filho de Davi seria o construtor desta casa. Ainda assim, nosso texto tem por detrás a luta entre tenda e templo. A frase final da nossa perícope de hoje parece revelar uma certa rebeldia de Salomão, pois ele mesmo diz: o Senhor disse que habitaria numa nuvem e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Esse pensamento de Salomão deixa evidente seu espírito empreendedor. Constrói o templo, mas também constrói um palácio para o governo. A mão escrava foi forte em ambas construções, comprometendo o sentido ético de suas obras. A inauguração do Templo de Jerusalém registra um ponto de inflexão na história de Israel. Deus deixa de ser peregrino residente em uma tenda e passa a ser controlado por uma casta sacerdotal num templo. O povo de Israel constituiu-se à volta da aliança, de que a arca é memória itinerante. A arca peregrinou com o povo no deserto. Ao entrar na terra prometida, foi instalada sucessivamente em Gilgal, em Siquém e em Silo. Acompanhou o povo nas batalhas contra os seus inimigos e caiu nas mãos dos filisteus. Davi recuperou-a e levou-a para Jerusalém, instalando-a em casa de Obedom e depois na tenda.
hoje finalmente entra no templo, sinal que será sempre ambíguo. Por um lado, revela a presença de Deus no meio do povo. Por outro, corre-se o risco de Deus ficar sob o controle dos administradores do templo. Marcos 6, de 53 a 56. Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Marcos continua narrando a prática de Jesus no meio da população abandonada por todos os que deveriam favorecer-lhe vida digna. Jesus e seus discípulos passam de uma margem à outra do lago de Genezaré, indo da região onde habitavam os pagãos, margem leste, para onde viviam os hebreus, margem oeste. Marcos mostra que nas duas margens a situação de carência e abandono é a mesma. E nesse contexto, Jesus revela sua profunda sensibilidade com os pobres. Na sociedade da época, o toque tem um significado muito forte. A enfermidade significava impureza. Tocar ou ser tocado por alguém impuro estigmatizava quem se envolvia nessa relação. No entanto, mesmo Jesus, tendo consciência plena disso, permitia ser tocado pelos enfermos, deixando fluir sua energia terapêutica, curando a todos. Diante de Jesus são expostas todas as misérias humanas, e as pessoas não se deixam dominar pela vergonha, mas agem com confiança. Basta que o Senhor lhes toque apenas com as franjas das suas vestes. Cumpre dessa forma a palavra do profeta. Assim fala o Senhor do universo. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela dobra do seu manto e dirão: nós queremos ir convosco, porque sabemos que Deus está convosco. O interessante é que as pessoas perceberam que a mensagem do Evangelho não era algo de abstrato, de puramente filosófico, mas que implicava a defesa da qualidade de suas vidas. Por isso se dizia de Jesus: ele passou fazendo bem. Celebramos hoje Santa Águeda de Catânia, Águeda de Palermo ou Águeda da Sicília, também conhecida como Ágata. Nascida em Catânia ou Palermo em 235 e falecida em Catânia em 5 de fevereiro de 251. Foi uma virgem e mártir das tradições cristãs do século III. Segundo a tradição, era oriunda de uma família rica de Catânia ou Palermo e teria vivido quando sua cidade era controlada pelo consular Quinciano. Foi martirizada por ele durante a perseguição do imperador Décio. Lembremos-nos, sangue de mártir sempre rega a terra para fazer brotar a justiça. Um beijo no seu coração.